Sejam com todos a maravilhosa graça e a paz de Cristo Jesus, Senhor e Salvador da Igreja. Somos bem-vindos à presença do Deus Todo-Poderoso neste dia que Ele mesmo estabeleceu para que o seu povo gozasse de um verdadeiro encontro com o seu Senhor. É em espírito de adoração e louvor que adentramos a presença do Todo-Poderoso, trazendo nos lábios um canto de exaltação ao seu santo nome. Vamos entoar juntos o cântico de número 14 do Inário Novo Cântico, Louvor, sob a condução da maestrina Helen Heisley, acompanhados pela pianista e organista Gisele Santana. Cantemos. Vamos nós louvar a Deus, vamos, vamos, ao Senhor de toda a luz, Santo, Santo. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado, para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Nosso Deus eterno Pai, Santo, Santo, deu-nos bênçãos por Jesus, vede, vede, ao Senhor glorificai, vós os salvos pela cruz, sim, conosco glória dai, vinde, vinde. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado, para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltemos nosso Deus, Santo, Santo, exaltemos com fervor hoje, hoje, tributemos todos nós hinos santos de louvor, sem louvor em alta voz, hoje, hoje. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado, para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Neste mesmo espírito de adoração e louvor, convido você a fecharmos os olhos e a elevarmos o coração ao alto. Falemos com Deus em oração. Senhor nosso Deus, Pai bendito, Senhor Todo-Poderoso, em Tua santa presença nos vemos congregados uma vez mais, em espírito e em verdade, para tomarmos parte juntos neste culto que é Teu, como Teu povo, reunidos em santa assembleia, perante Tua santa presença, evocamos a memória de quem és e daquilo que fazes, ensejando-Te toda a adoração e todo o louvor, pois só a Ti são devidos, haja vista que és o Deus único e verdadeiro, o soberano Rei de todo o universo. Teu trono está firmado nas alturas, fazes a terra por estrado dos teus pés e em majestade e glória reges toda a realidade e as nossas vidas. És ainda o Deus da nossa salvação, o Deus em quem temos crido, sem jamais nos vermos frustrados, pois és fiel. Que a Ti sejam dadas honras e glórias sem cessar, hoje e eternamente, é a nossa prece, feita em nome do Senhor Jesus. Amém. Convido você a abrir comigo a sua Bíblia, se puder fazê-lo no Antigo Testamento, no livro dos Salmos. Nós vamos abrir juntos no Salmo de número 123, cuja leitura faremos completa. Abramos juntos no Antigo Testamento, portanto, no livro dos Salmos, no Salmo de número 123, que fala assim: A Ti que habitas nos céus elevo os meus olhos.
Como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores e os olhos da serva na mão de sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor, nosso Deus, até que se compadeça de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia, pois estamos sobremodo fartos de desprezo. A nossa alma está saturada do escárnio dos que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Bendito seja o Senhor pela sua santa palavra. Amém. A palavra dada por intermédio do salmista e que acabamos de ler no Salmo de número 123, enleva-nos a um espírito de contrição. Coloca-nos diante do Deus de toda graça, de toda misericórdia, para que apresentemos a Ele a confissão dos nossos pecados e recebamos de suas dadivosas mãos renovo, graça que não tem par, mediante o seu perdão. Faremos também a Ele as nossas súplicas, apresentando-lhe nossos motivos de intercessão, lembrando-nos dos nossos queridos, que nesta hora anseiam pelo agir do Deus poderoso nas suas vidas. E vamos fazer tudo isto na certeza de que Ele é conosco, é por nós e tem os seus olhos e ouvidos atentos ao clamor do povo que é seu, assim como braços abertos e mãos estendidas para abençoar. Se você puder, onde está neste momento, coloque-se de joelhos e guarde alguns instantes de silêncio para conversar com o Pai Celeste no íntimo do seu coração. Senhor nosso Deus, Pai bendito, Tu sabes de todas as coisas. Conheces os nossos corações, sondas o nosso íntimo, nada é oculto aos Teus olhos. E tolos ou mesmo loucos seríamos se ousássemos dizer que não temos pecado ou ainda que não há nada que precise ser mudado dentro em nós. Sabemos do nosso pecado e é o Teu Espírito Santo, por obra da Tua graça, quem nos instrui acerca do pecado, do juízo, da justiça e da necessidade que temos do Teu perdão. E é movidos pelo mesmo Espírito que é Teu, que nesta hora nos quedamos aos Teus pés e a Ti nos rendemos e fazendo-Te a confissão sincera das nossas faltas, temos por certo que És benigno, misericordioso e perdoador, e renova-nos na graça que é por meio de Cristo Jesus. Lavando-nos no sangue do Cordeiro, purifica-nos de toda a mancha, faz-nos alvos mais que a neve, habilitando-nos no agir do Espírito Santo a toda sorte de boa obra, para o cumprimento da Tua vontade, como instrumentos nas Tuas mãos. E isto é sobremodo maravilhoso a nós. Por isto, Te rendemos graças, hoje, sempre e sem cessar, eternamente bendizemos a Ti, ó Deus da nossa salvação. E rogamos-Te que continues a ser conosco, dando-nos direção segura para a caminhada da vida, por veredas de justiça e por amor do Teu nome, para que em todo o tempo nossas vidas sejam para a glória de Ti mesmo, para o anúncio da mensagem do Evangelho e assim para a bênção e a salvação de muitos. Este é o nosso desejo e esta é a oração que fazemos em o nome do Senhor Jesus Cristo, o Salvador bendito. Amém, Senhor. Na semana que passou, foi chamada à presença do Senhor mais uma ovelha deste aprisco, a nossa querida irmã Iracidina Rubim da Silva, na foto ao lado da sua filha Iraci.
Ela partiu aos 95 anos de idade, faria 96 agora, nesse mês. E sua partida se deu de forma serena, suave. Adormeceu aqui na terra e despertou já nos braços do Pai Celestial. E a nós, que tivemos o privilégio de caminhar ao seu lado por tantos anos, vendo o testemunho do seu zelo para com a causa do reino. Ela, que inclusive fazia questão de ir pessoalmente ao gasofilácio, entregar ali o seu dízimo, a sua oferta e declarar o seu amor a Jesus, ela legou-nos um tesouro de valor, e valor imperecível, e nos inspira ao prosseguimento desta mesma caminhada, pela fé, seguindo os passos do Mestre, rumo à morada celeste, onde um dia todos havemos de nos reunir outra vez. Nesta hora, cabe-nos agradecermos a Deus por esta preciosa vida que esteve entre nós e de cuja companhia nós podemos desfrutar. Mas é imperioso também que estejamos orando em favor dos corações enlutados, para que encontrem no agir do Espírito Santo e em nome de Jesus o conforto, a consolação e a paz que só Ele pode prover. Convido você a fecharmos os olhos e a elevarmos juntos os corações a Deus em oração. O Senhor nola deu, o Senhor nola tomou, bendito seja o nome do Senhor. Pai bendito, louvamos o Teu nome pela preciosa vida de nossa querida irmã Iracidina e por sua passagem no seio desta comunidade de fé. Foi um grande privilégio vermos os nossos caminhos se encontrarem e colhermos desse encontro toda a sorte de bênçãos espirituais, como verdadeiramente se deu. O valoroso testemunho de Iracidina continuará vívido em nossa memória. E nosso desejo é continuar honrando esta memória na medida em que praticarmos as lições aprendidas através desta serva Tua. Rogamos-te, Senhor, que abençoes esta comunidade, que um dia acolheu em seu meio a esta filha Tua, para que por meio de nossos atos e palavras possamos atestar o valor que esta vida teve para cada um destes Teus filhos que aqui se têm reunido. E rogamos-te, Senhor, que abençoes os corações enlutados de seus familiares, amigos, companheiros de caminhada, todos estes que agora pranteiam a sua ausência, para que no agir do Teu Espírito possam encontrar a paz que excede o entendimento, que se afirma em meio às mais duras adversidades e que só Tu podes prover a nós. Fortalece também em nossos corações a fé e a viva esperança que aponta para Cristo Jesus, pois cremos em Jesus Cristo, cremos na ressurreição do corpo, cremos na vida eterna. E é esta fé que nos move a seguirmos sempre em frente, sem esmorecer, a despeito das lutas travadas aqui, pois estamos tomados pela convicção da vitória, que há de se impor até mesmo sobre a morte, no poder do Espírito Santo e em nome do Teu Filho, o Salvador. É em o nome do Senhor Jesus que Te ensejamos esta oração, bendizendo-Te pela vida valorosa de Iracidina e clamando em favor dos Teus enlutados. Esta é a nossa prece, feita no nome do Senhor. Amém. Nossa confiança está depositada tão somente em Deus, para Ele converge toda a nossa esperança, pois sabemos que é fiel e todo-poderoso para salvar. Confiança em Deus é o cântico de número 156 do Inário Novo Cântico,
que entoamos sob a direção da maestrina Helen Heisley e acompanhados pela pianista e organista Gisele Santana. Chegamos ao momento do ofertório, ocasião dada pelo próprio Deus na liturgia para que possamos expressar a nossa gratidão, nosso reconhecimento por tudo aquilo que Ele faz nas nossas vidas. Ele é o Deus providente, atento a cada detalhe, de modo que tem suprido as nossas necessidades e assegurado que nada nos falte. É também momento propício para reafirmarmos o nosso compromisso com a causa do seu reino, entregando dízimos e ofertas que serão empregados no prosseguimento desta obra que é do Senhor. Para participar deste ato, você se serve preferencialmente dos meios eletrônicos e digitais disponíveis para este fim. Nesta hora, na tela do seu monitor, você encontra os dados da conta corrente da nossa igreja, para que faça o seu depósito, a sua transferência da maneira mais segura. O mais importante, participe e seja uma bênção você também. Vamos orar e pedir a Deus que consagre estes recursos. Senhor nosso Deus, Pai bendito, sabemos que tudo vem de Ti. Nada conquistamos por mérito próprio, mas tudo nas nossas vidas se dá por obra da Tua graça. És a fonte de toda boa dádiva, de todo dom perfeito. És verdadeiramente o manancial da vida. E em Ti é que nossas vidas têm encontrado sustento e firme amparo dia após dia. Os dízimos e as ofertas depositados pelo Teu povo aos cuidados da igreja dão testemunho da Tua providência, do Teu zelo para com o povo que se chama pelo Teu nome, mas também são uma afirmação do desejo que partilhamos de continuarmos empenhados nesta obra que é do Senhor. Rogamos-te que consagres estes recursos e que nas Tuas mãos eles venham, portanto, a prosperar,
sendo todos eles empregados para o cumprimento da tua vontade e para o avanço do reino que é teu nesta terra, aqui no bairro de Copacabana, onde nos puseste e aonde mais nos dirigires. Esta é a nossa oração. E nós oramos em o nome do Senhor Jesus. Amém. Cristo vive. Aleluia! Essa é a mensagem proclamada nas vozes do coro Aidéia Moraes, sob a direção geral da maestrina Helen Heisley, com acompanhamento primoroso da pianista e organista Gisele Santana e ainda a edição em vídeo do nosso irmão Daniel Schmidt. Cristo vive, aleluia! Cristo vive, aleluia, aleluia, aleluia. Os mortos ressuscitou, não morrerá. Os mortos ressuscitou, não morrerá. Não o dominará, pois quanto a morrer foi para o pecado, pois quanto a morrer foi para o pecado, mas quanto a viver é para Deus. Hoje temos a alegria de receber como pregador especialmente convidado para este domingo o nosso irmão, o seminarista Gerson Costa Ferreira Neto. Ele que é candidato ao Sagrado Ministério pelo Presbitério do Rio de Janeiro e que ao longo deste pouco mais de um ano tem estado aqui conosco por designação do concílio. Nós vamos ouvir com vivo interesse a mensagem que ele nos traz, pois nos fala da parte do Senhor para a nossa edificação espiritual. Bom dia, igreja, graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O texto reservado para a nossa reflexão nessa manhã é o Evangelho, conforme nos relata o evangelista Marcos, no capítulo 6, do verso 1 ao 6. Diz assim a palavra do Senhor: Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo, se maravilhavam, dizendo: De onde vem a este essas coisas, e que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas em suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós as suas irmãs? Escandalizaram-se nele. Jesus, porém, lhes disse: Não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles, contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Meus irmãos, o texto que nós lemos está localizado após a história da ressurreição da filha de Jairo e da cura da mulher hemorrágica. E essa posição não é sem sentido. O evangelista ele contrasta uma história de fé com uma história de incredulidade. Nós saímos de uma narrativa que é marcada pelo reconhecimento da fé por Jesus, através de frases como: a tua fé te salvou e não temas, crê somente. Para um Jesus espantado e que se espanta com a incredulidade do povo da sua própria terra natal. Há uma diferença na resposta dada à presença de Jesus, e essa a mensagem, essa é a questão que Marcos quer evidenciar.
Por que alguns rejeitam a mensagem de Cristo? Por que alguns rejeitam a sua presença, enquanto outros se prostram aos seus pés em adoração? Por que a incredulidade toca o coração de muitos, especialmente o povo de Nazaré, que o conhecia desde a juventude, mas não alcançou a mulher do fluxo de sangue e nem a Jairo? Essa mesma questão, meus irmãos e minhas irmãs, ela se coloca diante de cada um de nós na nossa vida cotidiana. Esse embate entre fé e incredulidade, ela permeia as nossas relações da vida e alcança até as nossas próprias famílias. Que surpresa se dá quando um dos nossos filhos que foi entregue na igreja, foi entregue aos caminhos do Senhor desde a mais tenra infância, ele se revela incrédulo e se afasta da casa do Senhor. Ou quando nossos amigos que vivem num convívio íntimo e ouvem a pregação e um testemunho vivo nas nossas próprias vidas, mas nunca acabam aceitando as boas novas do Evangelho e sempre permanecem distantes e inalcançados para as boas novas. Por que isso acontece? A verdade é que a jornada de Cristo em seu ministério ela foi marcada pela crescente rejeição às suas palavras, aos seus ensinamentos, ao mesmo tempo que foram dados mais e mais motivos intensos, mais provas claras de quem ele era e motivos e razões para que as pessoas depositassem sua fé nele. Quanto mais ele revelava de si mesmo, dando razões para que essa fé fosse depositada nele, mais os corações se endureciam, mais as pessoas se tornavam incrédulas, mais os corações não se voltavam para o Senhor e Salvador de toda a humanidade. Eles se recusavam a chamá-lo de Senhor, e é justamente sobre a incredulidade que eu queria falar com os irmãos e com as irmãs nessa manhã. O ministério de Cristo, ele enfrentou a incredulidade e nós mesmos, na nossa própria jornada de fé, teremos que enfrentar a nossa própria cota de incredulidade. A fé em Cristo como Senhor e Salvador será sempre contrastada com essa incredulidade do mundo à nossa volta. Nós sempre seremos aqueles diferentes, sempre seremos aqueles que primeiro maravilham os outros com seus ensinamentos, mas que conforme o tempo vai passando e a mensagem vai ficando mais evidente, os corações vão sendo confrontados, aquilo que era maravilhamento se torna escândalo. Mas o evangelista Marcos nos ajuda a entendermos por que isso acontece. Jesus, depois de passar um tempo exercendo o ministério fora da sua casa, da sua terra natal, ele retorna para o ambiente da sua juventude, retorna para a sua terra natal, numa posição que era diferente daquela na que ele saiu. Jesus agora volta como rabi, volta como mestre. Ele não volta sozinho, ele volta acompanhado por discípulos. Ele volta cheio de autoridade, de conhecimento, de sabedoria. Isso chama atenção. Ele não era mais aquele menino que brincava brincadeiras infantis, que corria pelas ruas e através das casas de Nazaré, e ele nem mesmo era aquele jovem que herdara o trabalho de seu pai e passava o dia envolto em ferramentas e pedaços de madeira, trabalhando com móveis e barcos. Naquele dia, Jesus voltava a Nazaré como um mestre, acompanhado de seus discípulos e provavelmente causando espanto naqueles que o conheciam desde a infância. Espanto por causa do seu ministério, espanto por causa da mudança que aconteceu naquele jovem menino que agora era um mestre, era uma pessoa diferente. E acontece que no sábado os judeus se reuniam na sinagoga. Eles se reuniam como comunidade para a leitura da palavra de Deus. Liam trechos do Pentateuco, trecho dos profetas, e Jesus foi convidado a participar e conduzir esse momento. Ele era parte dos homens de alta estima, como a gente costuma dizer, e era esperado que esses homens de alta estima, homens com prestígio na comunidade, fossem convidados para participar dessa leitura, desse momento de ensino. E a Jesus foi franqueada a palavra, a leitura, e esse é um fenômeno que aconteceu também muitas vezes com Paulo, em suas viagens missionárias, enquanto ele ia de igreja a igreja pregando e tinha a palavra concedida a ele. Enquanto lê e ensina as Escrituras, muitos se maravilham com a mensagem de Jesus. Muitos se maravilham com a sua sabedoria, com a sua eloquência, com aquilo que ele aprendeu e como ele interpreta a palavra de Deus com sabedoria, excelência e graça.
E a palavra de Deus é explicada de tal forma que muitos começam a se questionar. Como ele sabe essas coisas? Como aquele menino aprendeu essas coisas? Quem deu isso para ele? Porque Jesus não tinha uma formação rabínica comum, ele não era como outros rabinos, como outros sábios da sua época. Como então ele recebeu essa sabedoria? Como lhe foi dada essa sabedoria? Além disso, Jesus realizou muitas curas no meio e a fama dele já chegava na sua própria casa. E como ele fazia isso? Com a autoridade de quem? E à medida que ele se revelava aos nazarenos, aumentavam também as dúvidas e a incredulidade no meio do seu próprio povo. Jesus era visto como um trabalhador manual, como um carpinteiro, uma pessoa nem um pouco especial, uma pessoa comum, uma pessoa que não era extraordinária como os feitos que ele fazia, uma pessoa que não era especial, que não parecia ser capaz de justificar a sua própria autoridade. E além disso, ele também era visto com suspeita por causa da sua paternidade. Não era este aquele filho de Maria? E os boatos, talvez, que corriam a boca pequena em Nazaré, que Maria talvez tivesse casado grávida. Qualquer desculpa servia para deslegitimar aquele homem que falava daquela forma, que demonstrava tamanha autoridade, que falava aquelas palavras de sabedoria. Afinal, em nome de quem ele falava aquelas coisas e qual era a fonte da sua autoridade? Como eles não sabiam de quem vinham aqueles ensinamentos, quem endossava as palavras e o poder que Jesus manifestava, eles acharam Jesus ofensivo. Eles se escandalizaram com as suas palavras, como nos diz o verso 4. E esse escândalo, ele não é simplesmente um ficar ofendido, não é simplesmente ficar chateado e se incomodar com as palavras de Jesus. Escandalizar traz uma conotação de uma rejeição, de dar as costas e ir embora, de deixar para trás, de uma rejeição plena, de ser tomado de uma vontade de ir embora. Quando o povo rejeita Jesus, como nos relata Marcos 6, esse não é um fenômeno que fica restrito à palavra de Deus, à época de Cristo, porque hoje esse fenômeno se repete no coração de muitos que são expostos à verdade do Evangelho, alguns que passam a vida inteira expostos à palavra de salvação que está contida na boca de Jesus e na palavra da igreja, e mesmo assim as pessoas continuam incrédulas e mesmo assim elas não creem. E por que isso acontece? Por que isso acontece? Quando Jesus começa a sua fala, muitos questionam a sua autoridade. Eles se perguntam de onde vêm essas coisas. E esse mesmo questionamento pulsa no coração de muitos nos dias de hoje. Com que autoridade Jesus quer tomar conta da minha vida? Muitos se perguntam. Com que autoridade Ele quer tomar controle da minha história? Com que autoridade Ele quer reorientar os afetos do meu coração, me fazer uma nova criatura? Quem deu esse poder a Jesus de mudar a minha vida, se meter na minha existência? Que autoridade tem Ele para fazer isso? Meus irmãos, nós vivemos num mundo que está habitado, está habitado e permeado de pessoas que buscam serem senhoras de si mesmas em todos os momentos, em todos os aspectos. A nossa cultura, os nossos valores, eles solapam o nosso coração a todo instante com a maior tentação que existe, com a maior tentação que nós podemos enfrentar na nossa vida, que é sermos os nossos próprios senhores, sermos os senhores da nossa própria história, donos do nosso próprio destino e arquitetos da nossa própria jornada de vida. A mensagem do Evangelho, por outro lado, é oposta a essa vontade de gerar, de tomar conta e de decidir por si mesmo. É uma recusa total ao controle das nossas próprias vidas. O Evangelho é um brado de liberdade da ditadura do próprio eu, da escravidão da própria vontade, né? Nós cremos num Deus que nos liberta de nós mesmos, nos liberta dos nossos desejos que nos aprisionam e que nos levam sempre a repetir os mesmos erros, a ficarmos presos na nossa vida sem conseguirmos nos libertar. É através do Evangelho que nós somos libertos das nossas próprias vontades, e essa é uma questão fundamental da verdade pregada por Jesus.
Como nos ensinou o reformador Martinho Lutero, nós somos libertos da escravidão da nossa própria vontade, pois sozinhos nós não conseguimos fazê-lo. E é essa libertação que se dá pela ação de uma autoridade superior, pela ação de Jesus Cristo. A verdade é que nós precisamos reconhecer que existe uma autoridade superior, a nossa mesma. E para o incrédulo, reconhecer a existência de uma autoridade maior do que ele mesmo é exatamente o oposto do que significa liberdade. Para quem é senhor de si mesmo, abrir mão da sua própria autoridade parece a pior notícia. E nós vivemos num mundo que rejeita o reconhecimento de autoridades superiores. Nós ouvimos que nós devemos buscar os nossos próprios sonhos, devemos viver a nossa própria vida da nossa própria maneira e que nós temos que perseguir a nossa vontade porque é ela que importa, é ela que norteia tudo, todos os nossos pensamentos. E o Evangelho propõe uma troca de autoridade, o reconhecimento de uma autoridade diferente, uma autoridade que vem do alto. Mas além dessa rejeição da autoridade de Jesus, havia outro fator que levava os nazarenos à incredulidade. Eles eram familiarizados com o menino Jesus, com o jovem Jesus. Eles eram familiarizados com uma ideia que eles tinham da pessoa de Jesus Cristo. Eles falam, não é esse o filho de Maria? Seus irmãos e irmãs não vivem aqui entre nós? Ele é a mesma pessoa que nós conhecemos. Ele é uma pessoa comum como todos nós, não sabemos, de onde vêm essas coisas que eles falam. Como ele pode falar isso? Esse sentimento de familiaridade também permeia a nossa sociedade moderna. Há um Jesus cultural, um Jesus senso comum que permeia todas as coisas, que é conhecido por todos e desejado pela cultura. Afinal, quem não quer Jesus do seu lado, quem não quer recrutar Jesus para a sua própria pauta, para os seus próprios pensamentos e objetivos? Para cada grupo na nossa sociedade há um Jesus sobre medida, há um Jesus feito exatamente do jeito que você precisa. Um Jesus que todo mundo acha que conhece. Existe o Jesus da prosperidade, que vai te dar tudo o que você precisa e vai realizar todos os seus sonhos. Existe o Jesus revolucionário que vai mudar a sociedade, quebrar as opressões, mudar paradigmas, revolucionar e trazer revolução para um povo que é necessitado. Há também o Jesus paz e amor, que aceita todos como são e nunca vai mudar ninguém, porque o que importa é você ser feliz. Nós temos até um Jesus vegano que ama os animais, não come carne, quer preservar o meio ambiente. No fim das contas, cada um cria para si mesmo uma imagem de quem é Jesus, uma imagem de quem é aquele homem, uma imagem familiar, uma imagem que é quase como uma imagem refletida no espelho. O mundo olha para Jesus como exemplo, mas reproduz sobre ele os seus próprios anseios, as suas próprias noções de certo e errado, os seus próprios valores e visões de mundo, e ao invés de tomar para si a mensagem de Cristo, o mundo projeta sobre Jesus a sua própria imagem, a sua própria semelhança como forma de autoaprovação. O mundo julga por si mesmo e toma Jesus como uma insígnia para legitimar as suas próprias decisões, as suas próprias ideias. E, meus irmãos, a verdade é que não tem como não achar Jesus familiar se eu acho que Jesus é igual a mim. Se eu acho que Jesus é exatamente a pessoa e faz exatamente as coisas e se comporta e pensa igual a mim, igual às pessoas que estão à minha volta, igual ao pensamento, à ideologia que eu defendo. Não tem como deixar achar que Jesus é familiar quando nós nos vemos nele, nós reproduzimos nele a nós mesmos. A verdade é que quando Jesus se mostra diferente, e é quando ele confronta a nossa própria visão de mundo, quando ele quebra essa imagem que nós fazemos dele, quando ele desaprova ou questiona os nossos entendimentos, é que aquele maravilhamento que o povo de Nazaré tinha, ele se torna em escândalo. É quando Jesus se revela como alguém diferente do que as pessoas esperam. Quando vê o mundo que a mensagem de Jesus,
é uma mensagem de amor, mas também de transformação. Uma mensagem de confronto. O mundo deixa de se maravilhar e o mundo passa a se escandalizar com as palavras de Jesus. E o mundo dá as costas. Finalmente nós percebemos por que o maravilhamento se torna em escândalo. Porque a aceitação se torna rejeição. Quando o mundo percebe que Jesus o confronta, seja na autoridade que ele mesmo pensa que possui, ou seja na familiaridade de uma imagem que ele mesmo construiu, a reação só pode ser uma: o escândalo. A reação é dar as costas a um homem que põe em xeque tudo aquilo que se acredita como verdadeiro e válido. A um homem que quer refazer as nossas estruturas, mudar a nossa orientação. Aquilo que fundamenta o nosso coração não permanece inerte quando Jesus está presente, e isso choca os corações daqueles que não querem mudar e não querem aceitar o senhorio de Cristo. A razão da incredulidade é a negação em abrir mão da própria autoridade e entregá-la para Cristo. É a negação de aceitar Jesus como quem Ele realmente é: Rei sobre todas as coisas, Senhor da criação e dono dos nossos corações. Os nazarenos rejeitaram Jesus, eles rejeitaram quem Ele era, rejeitaram a sua autoridade. Eles rejeitaram Jesus que anunciava a plenos pulmões: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Um Jesus que quer ser Senhor dos corações e requer do seu discípulo que, se quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Nosso mundo rejeita um Jesus que requer para si mesmo a autoridade sobre todas as coisas. E diante da rejeição do povo de Nazaré e diante da rejeição do mundo inteiro, qual é a resposta de Jesus? O que o relato do evangelista Marcos nos ensina diante da rejeição do mundo, diante da rejeição da mensagem de Jesus Cristo? No verso 4, Jesus responde à objeção do povo com dito popular que encontra paralelo na literatura judaica e grega. E essa ironia da resposta não deve passar despercebida para os nossos ouvidos. Porque enquanto o profeta, que é aquele que traz uma mensagem de confronto, uma mensagem que aponta para problemas e situações que precisam ser mudadas e transformadas, uma mensagem de renovo, uma mensagem que é positiva, que traz uma mudança proveitosa, enquanto ele é aceito fora de casa, quando ele é aceito no estrangeiro, em terras estranhas, que talvez tivessem sim motivos para rejeitá-lo, esse mesmo profeta e a sua mensagem, quando voltam para a sua casa, quando voltam para a sua terra, voltam para os seus, esse profeta é rejeitado, ele é preterido, sua mensagem é escandalosa, é rejeitada. Isso aconteceu com Jesus e a intensidade dessa rejeição foi tamanha que Jesus diz que não pôde fazer muitos milagres na região de Nazaré. E certamente o evangelista ele não quis dizer que as ações miraculosas de Jesus estavam restritas ou eram dependentes da fé da população local, mas sim que esses sinais de poder de Deus que apontam para a natureza messiânica de Jesus, eles seriam justamente recebidos como mais um motivo para a incredulidade. Eles iam agravar ainda mais a culpa de um povo que já tinha decidido rejeitar Jesus e a sua mensagem. E é verdade que o exemplo de Jairo, da mulher hemorrágica, nos ensina que os verdadeiros sinais que apontam para a vinda do reino de Deus e para a glória de Deus operando no mundo, elas são verdadeiras quando são recebidas com fé genuína. Os milagres e as curas têm um significado, o seu significado verdadeiro, apontando para Jesus, apontando para a natureza do reino, justamente quando elas são vistas e observadas e recebidas por pessoas que têm um coração cheio de fé e de esperança, que recebem a mensagem de Jesus com autoridade, reconhecendo que precisam de auxílio, de socorro e de salvação. É assim que Jairo e a mulher recebem Jesus, recebem a sua mensagem. Mas não seria assim que o povo de Nazaré receberia os sinais de Jesus.
Da mesma forma, meus irmãos, hoje só vê a ação de Deus no mundo quem olha a vida com os olhos da fé. Quem olha a vida com os olhos da fé vê numa mudança de diagnóstico, numa mudança num quadro de saúde sem esperança, numa porta de trabalho que se abre, numa reconciliação de um relacionamento, num perdão que é derramado. Vê tudo isso como sinais claros da ação de Deus. Como sinais claros que Deus age, controla todas as coisas e se move no mundo. Só vê a ação de Deus no mundo quem olha a vida com os olhos da fé. E no verso 6, Jesus se revela admirado. E é objeto de admiração e de espanto, seja para Jesus em seu tempo, seja para nós hoje, que as boas novas de salvação sejam rejeitadas. Mas Jesus tinha plena ciência de toda a rejeição que ele ainda enfrentaria antes de que ele fosse pregado no madeiro, elevado à vista de todos, experimentasse a maior rejeição possível. Porque na cruz Jesus foi abandonado pelo Pai, para aqueles que depositam nele a sua fé, não fossem abandonados e não fossem rejeitados. Na cruz ele tomou sobre si uma rejeição que era o justo pagamento pela nossa rejeição do Pai. Jesus troca de lugar e em troca disso ele nos convida a segui-lo, a reconhecermos a sua autoridade e o seu caráter, a reconhecê-los como Salvador e vivemos para ele numa vida difícil, numa vida num mundo que o rejeita e que certamente também nos rejeitará, assim como rejeitou o nosso Mestre. A resposta final de Jesus vem através dos seus atos. E o final do versículo 6 nos ensina: contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Diante da incredulidade do próprio povo, Jesus, ele não para. Jesus prossegue. Diante da falta de fé, Jesus designa os discípulos para a missão. Jesus separa os seus discípulos e envia para proclamar o Evangelho. A verdade é que a rejeição do povo de Nazaré nos ensina que a incredulidade é o ambiente da pregação e da proclamação do Evangelho. É hoje, diante de um mundo incrédulo, diante de um mundo que se escandaliza com as palavras de Jesus, de um mundo que dá as costas para a verdadeira mensagem do Evangelho, que ele nos envia a missão. O convite de Jesus é que sigamos em frente com o coração cheio de fé, com os olhos fitos naquele que é o nosso Senhor e Salvador, e que o nosso Deus nos ajude a seguirmos os exemplos do nosso Mestre, caminhando adiante sempre e enxergando o mundo com os olhos da fé, negando a nossa própria autoridade e cumprindo a missão de vivermos o reino de Deus hoje em nossas vidas. Que o Senhor assim nos ajude, que o Senhor nos dê perseverança para lutar contra a incredulidade de um mundo que rejeita o Evangelho. Mas que nós tenhamos perseverança de pregar no mundo, sabendo que quem nos sustenta é o Senhor e Salvador Jesus Cristo, um Deus que venceu a morte, um Deus que um dia retornará para nos salvar. Que Deus te abençoe e que você tenha uma semana cheia de Jesus no coração. Trago esta palavra do Conselho da Igreja, que havendo-se reunido e conforme se pronunciou no culto presencial do último domingo, decidiu convocar a Assembleia Geral da nossa Igreja para se reunir ordinariamente amanhã, em primeira convocação, nesta segunda-feira, portanto, dia 5 de julho, no horário das 19h30, em sala virtual, através do aplicativo Zoom. Esta é uma demanda da Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, que prevê que anualmente cada igreja local promova a Assembleia Geral Ordinária para atender a seguinte pauta. Em primeiro lugar, para proceder à eleição do secretário ou da secretária de atas da Assembleia, que passa a ter mandato por todo um ano que segue a reunião. Também, em segundo lugar, para que a igreja
ouça para informação acerca do movimento da igreja no ano anterior. E ainda, em terceiro lugar, para que a igreja ouça para informação acerca do orçamento previsto pelo Conselho para o ano em curso. Trata-se de uma pauta breve e que deverá ser conduzida de forma muito objetiva. Portanto, uma reunião que não promete se alongar, mas que se faz absolutamente indispensável e para a qual todos os membros em plena comunhão com a igreja estão convocados, a fim de que, tomando assento conosco, exerçam o seu direito e o seu dever como parte desta comunidade de fé. Anote para não esquecer, a primeira convocação está apontada para amanhã, segunda-feira, no horário das 19h30. Caso não alcancemos o quórum necessário, o número mínimo de pessoas para que a reunião se dê, estamos desde já apontando a data e o horário da segunda convocação, que é o dia 12 de julho, a segunda-feira seguinte, no horário das 19h30, também através de sala virtual, aplicativo Zoom. O link para esta sala virtual é o mesmo que usualmente utilizamos para a nossa reunião de oração semanal, que acontece sempre às segundas-feiras, neste mesmo horário. Esteja conosco, participe e que Deus assim nos abençoe. Em nome de Jesus. Ainda falando em nome do Conselho, trago uma segunda convocação para a igreja e diz respeito à Assembleia Geral Extraordinária que está sendo convocada em primeira convocação para esta segunda-feira, amanhã, dia 5 de julho, no horário das 19h30. Esta reunião visa atender a seguinte demanda. Um dos nossos oficiais presbíteros em exercício, a saber, o presbítero Paulo Mendes de Oliveira Júnior, vice-presidente do Conselho, tem o seu mandato vencendo, expirando por agora. Os presbíteros são eleitos para mandatos de até 5 anos. E é o caso do nosso irmão, que está concluindo agora mais este ciclo. Abre-se, portanto, uma vacância nos quadros do concílio e é imperioso que procedamos à eleição de um oficial presbítero para preencher esta lacuna. E o Conselho da Igreja, tendo apreciado todo o histórico de serviços notável do nosso irmão presbítero Paulo, levando em conta a sua atuação não apenas no âmbito desta comunidade, como presbítero, como membro engajado nas atividades da igreja, como conselheiro da SAF, mas ainda sua atuação nas esferas dos concílios superiores. Ele é o nosso representante titular junto ao presbitério do Rio de Janeiro, é também um dos delegados do presbitério junto ao sínodo. O Conselho da Igreja resolveu indicar o seu nome, referendando mais uma vez a apreciação da Assembleia e submetendo-o a voto. Portanto, é certo que o voto da Igreja é soberano e livre, mas o Conselho apela a você, meu irmão, minha irmã, membro desta comunidade, para que, ao votar, esteja levando em consideração e em oração esta indicação que vem do nosso Conselho. Caso neste dia, dia 5 de julho, amanhã, segunda-feira, não alcancemos o quórum mínimo estabelecido para a realização da Assembleia, estamos apontando desde já a data e o horário de sua segunda convocação. É a segunda-feira seguinte, dia 12 de julho, no horário das 19h50, ou seja, logo após a Assembleia Geral Ordinária que apontamos para este mesmo dia e ocasião. Num só dia, faremos 2 assembleias. Estaremos, assim, colocando em ordem questões que demandam a nossa atenção imediata. Desde já, esteja em oração pelas assembleias de nossa igreja e que elas concorram para o cumprimento da vontade do Senhor em nossa casa e ainda para a bênção do seu povo que se reúne nesse lugar. Seja Deus gracioso para conosco e assim nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.
Chegamos ao final de mais esta celebração. É tempo de orarmos conforme aprendemos do Senhor Jesus Cristo. A oração dominical, também chamada oração do Pai Nosso, que une todos os cristãos de todos os lugares e épocas à prece da família da fé. Após a oração, receberemos a bênção do Senhor. Falemos com Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Receba a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai Celestial e a comunhão do Espírito Santo permaneçam sobre todos, hoje e eternamente. Amém.